dia, professor Luiz Fernando. Bom dia, Sandra. Sejam bem-vindos, alunos e professores. Então, como é a nossa primeira aula do 7º ano, eu vou passar alguns recadinhos para vocês, tá bom? Enviadas agora, mediadas pela tecnologia, pela TV, pelos aplicativos do Centro de Mídia da Educação de São Paulo. Enquanto os estudantes ainda não podem visitar as escolas. Estudantes têm acesso à programação espacial, aulas ao vivo com professores da rede e youtubers, entrevistas, interações e muitas outras atividades. Podem participar e são muito bem-vindos, com dúvidas e opiniões, por chat e ao vivo por vídeo, sempre usando o aplicativo. Os próprios estudantes, dependendo da faixa etária, ou pais, podem participar. Popularmente conhecidos como videogames tiveram origem. Você tem o hábito de jogar jogos no computador, videogames ou em aparelhos eletrônicos? Quais você prefere? Jogar sozinho, com alguém ou contra alguém? Sabe a origem desses jogos? Então vamos dar 3 minutos para vocês interagirem com a gente. Aparelhos eletrônicos, algo interessante, com alguém. Então, antes do professor Luiz retomar, né, sobre as questões, eu vou continuar nos recados para vocês. Eu lembro que durante as aulas o acesso é gratuito, não vai precisar usar o pacote de dados da internet. Cada turma tem o seu horário de aula. No final de semana, a programação será repetida. Lembrar que o estudante, que se ele quiser saber mais sobre o Centro de Mídias, pode acessar o site Centro de Mídia, SP, tudo junto, .educacau.sp.gov.br. Vou repetir de novo, tá? Centro de Mídia, sp.educacau.sp.gov.br. E se tiver alguma dificuldade com o aplicativo, pode ligar para 0800 77 00012. 0800 77 00012. Vamos prosseguir com a aula, professor Luiz? Vamos. Teve alguma interação das 3 perguntas? Então, eles colocaram alguns jogos aqui que eu vou falar para vocês. Eu desconheço, tá, gente? Assim, eu, em jogos eletrônicos, praticamente nunca joguei, tirando o Mario Bros, tá? Então, eles colocaram Minecraft, carros, Super Mario eu conheço. Esses jogos, eles jogam. E aí, o que você tem para falar sobre os jogos eletrônicos pra gente? Então, Sandra, pelo que eles citaram, esses jogos eletrônicos são mais atuais, né? Os jogos que eu conheço também são um pouco mais para trás. E por isso nós vamos falar um pouco da história dos jogos eletrônicos e vamos passar um vídeo. E vão parar. Me respondam aí pelo chat do aplicativo se vocês conseguiram completar esse percurso. Então eu vou voltar agora.
Vocês conseguiram perceber, né, durante esse vídeo, né, como foi evoluindo os jogos durante o tempo, né? Teve alguns jogos, o World of Craft, por exemplo, que virou até filme, tá nas telonas, né? E assim como outros games que viraram filmes e até em série, né? Vamos ao próximo. Falando um pouquinho do Tennis of Two, ele foi desenvolvido em 1958 e é considerado um dos jogos eletrônicos pioneiros no game. O visual, ele mostra uma apresentação de uma quadra de tênis vista de lado pelo jogador, ajustando o ângulo de suas raquetadas com um botão rotativo, e tenta acertar uma bola sobre a rede pressionando o botão controlador. Próximo. Já em 1961, ficou marcado o surgimento do Space Wars, que na verdade era um jogo de guerra intergaláctica. Era muito lento esse jogo. Você tinha que trazer a navezinha no meio do cursor e atirar na nave para eliminá-la. Eu não gostava muito de jogar esse jogo porque eu sempre quebrava o joystick. Fernando, a gente vê como mudou, né? Que eles colocaram aqui vários jogos atuais e como o gráfico, o desenho, né? Isso mudou de lá para cá, né? Igual o Tennis for Two lá, que ele é tido como o primeiro jogo. Algumas literaturas dizem, né? Que foi o primeiro jogo, o primeiro game que surgiu, né? Olha como ele era jogado, né? Não tinha quase movimento, o console era diferente, né? Tudo isso. Como os jogos eletrônicos, houve um avanço até os dias atuais. Exatamente, Sandra. A evolução dos jogos foi muito grande. Você via que o Game for Two, por exemplo, tinha limitação. Você só movimentava um cursor para frente e para cima. E uma curiosidade do Game for Two, ele surgiu a primeira vez numa exposição de militar, de evolução da tecnologia militar. Você via que o monitor dele era um monitor de sonar redondo. Então acho que o pessoal ficava lá na época da Guerra Fria olhando o game, o sonar não tinha muita coisa para fazer, eles falaram, vamos inventar um jogo para ficar brincando no sonar, e aconteceu o primeiro jogo de videogame. Mas vamos lá. Já no final da década de 60, tivemos o primeiro jogo de TV, que era o Ping Pong, uma invenção de sucesso e um marco nos jogos, na história dos jogos eletrônicos. Em 1972, surgiu o Pong do Atari, que se tornou um fenômeno. O Pong, na verdade, ele deriva um pouco desse primeiro jogo, que é o Ping Pong, tá? E nessa mesma época, a Odyssey da empresa Megavox era a concorrente da Atari. E elas a Atari lançava um jogo e a Megavox lançava outro tipo de jogo. Vamos lá? Um jogo eletrônico de esporte, que era o Pong, né, com duas dimensões que simula o tênis. O jogador controla uma paleta vertical do jogo, movendo-a verticalmente de um lado para o outro da tela e rebatendo uma bolinha. Na década de 70, já surgiu novas criações, com domínio da Atari e a concorrente ao Odyssey, né?
E a primeira leva de videogame realmente que se tornou popular aqui no Brasil foi em 1980 com o console Atari 2600. Eu tive um console Atari 2600 e eu era viciado num dos jogos que chamava Mega Mania. Era muito legal de jogar. Vamos lá? Já na década de 80, na indústria dos jogos eletrônicos, foi um período que surgiram consoles inesquecíveis até os dias dos jogos, dos dias de hoje, né? Como o Tetris, o Super Mario Bros. E o Mr. Pac-Man. Olha um Super Mario Bros. Antigo aqui, ó. Pessoal, esse joguinho funciona até hoje, só que eu não trouxe bateria. Era um jogo de 2 telas, que na verdade era uma fábrica de Coca-Cola, que o Luigi e o Mario empilhavam as garrafinhas de Coca-Cola até encher o caminhãozinho. Na década já a mecânica do jogo do Pac-Man é bem simples. Era uma cabeça redonda com uma boca que se abria e fechava e um labirinto repleto de pastilhinhas. Eles iam comendo essas pastilhinhas e o objetivo era comer todas essas pastilhas sem ser alcançado pelos fantasmas. E o ritmo era progressivo, conforme ia passando por fase e aumentando a velocidade, inclusive dos fantasmas que tentavam te capturar. Vamos à próxima. Então vamos refletir um pouco sobre esses videogames. Como vocês acham que eram esses gráficos de games no passado? Esses jogos antigos que nós mostramos. Quem eram os personagens? Como vocês jogavam esses jogos? E atualmente, quais são os jogos eletrônicos? Qual é o seu gráfico? Como são os personagens e como se jogam? Vocês vão ter um tempinho de integração e assim que acabar essa integração nós voltamos. Tem algumas considerações, Fernando, né? Eles colocaram que jogam pelo celular, aparelhos eletrônicos, né? E que geralmente jogam sozinho, também contra alguém, com amigos, tá?
uma mensagem aqui foi bem interessante, né? Eles colocaram assim, ah, como eram os jogos do passado? Um colocou aqui, eram básicos, muito ruins, com maneiras pequenas, eram ruins, tá? Então, assim, será que eram tão ruins mesmo esses jogos do passado, né? Na época? Então, Sandra, na verdade, para a época, eles eram bem avançados, porque nós não tínhamos quase tecnologia nenhuma, né? Então estava começando essa era digital e era uma revolução, né? Por exemplo, você via no Game for Two, né, que o cursor só movimentava para cima e para baixo, né? E você tinha que apertar o botão para poder rebater a bolinha. Já no Pong você movimentava para cima e para baixo e não necessitava de apertar o botão para rebater. O próprio cursor quando batia já rebatia, né? E às vezes para aumentar a velocidade no jogo, o macete, vamos falar assim, a dica, era bater com o cursor em movimento. Daí aumentava a velocidade da bolinha, que na verdade parecia mais um quadradinho, né? Nem era bem o formato de uma bolinha. E no Pac-Man também, né? Falando da resolução dos jogos antigos, os fantasminhas eram até bem feitinhos, né? E tinha a pastilhinha do canto de outra cor que quando você passava por essa pastilhinha, você podia passar pelos fantasminhas e cada vez que você capturava um fantasma, você ganhava pontos. Na Odyssey, um jogo similar ao Pac-Man, foi conhecido como Come Come aqui no Brasil, e na verdade você capturava o rabo de uma centopeia. E era muito interessante. É um jogo que dá até para fazer na aula prática de educação física sem o game, né? Tem até um exercício assim, não é, Sam? Sim, dá pra gente transformar os games em movimento, né? O que eu acho interessante do vídeo lá é que como a gente vê que mudou os desenhos, né? Olha, a gente passa lá do Tennis for Two que não tinha nenhum personagem, né? Para aquele lá que você falou que virou que tem aquele Minecraft, Warcraft lá, não conheço muitos jogos, assim, não vou dar detalhes, mas assim, olha como traz a realidade, né? Olha que a diferença entre os personagens. Eu acho que para a gente saber mesmo se esse game era ultrapassado ou não, era só ter vivendo naquela época. Mas comparando com os games de hoje, né, eles parecem bem ultrapassados mesmo, né? A gente tem que concordar com a nossa interação aqui que foi feita. Ah, exatamente. Você pegar no vídeo que nós trouxemos, né, o último game, a resolução é tão perfeita que parece realmente uma pessoa de verdade, né? Os detalhes do cavalo, do cenário atrás, a resolução gráfica é muito boa, né? Aqui eles não colocaram ninguém à origem, né? Então eles só colocaram o que jogam aqui, os tipos de jogos, se jogam sozinho, mas assim, pelo jeito, ninguém sabe como surgiu esses jogos que jogam hoje, né? Então é legal, não seria interessante eles procurarem, como que surgiu esse jogo, né? Ele pode ter sido a evolução de um jogo do passado. Isso não pode acontecer também? Ah, exatamente, Sandra. Geralmente os games eles são criados a partir de ou histórias do passado ou até mesmo de esportes, né? E vai tendo uma evolução gráfica cada vez melhor. Vamos passar então? Então, só comentando, as principais características dos esportes, dos jogos eletrônicos atualmente, são a interatividade e controle, com os quais os jogadores decidem as próprias ações do game. Os jogos eletrônicos têm uma maior interatividade e o jogador pode controlar todas as ações. Realmente, tem jogos que, inclusive, para o personagem olhar para o lado, você tem que virar a cabeça. Para você fazer um movimento, você tem que movimentar o braço. Os jogos estão cada vez mais interativos, né? Vamos soltar mais 4 perguntinhas aí para vocês interagirem com a gente. Quais foram os principais avanços nos jogos eletrônicos desde que surgiram? Será que podemos reproduzir movimentos de game sem necessariamente ter um videogame? Como você faria? Temos como, por meio de atividades corporais, propor novos jogos e depois transformá-los em games?
Quais as profissões relacionadas com videogames? Alguém já pensou em trabalhar com isso? Já demos um pouquinho de dicas, né, para essas respostas, mas vamos interagir. Vocês vão ter mais 3 minutinhos. Então estamos de volta aqui. Será que teve alguma interação, Sandra? Teve algumas interações das perguntas? Então, eles colocaram aqui que um dos principais avanços é para você poder jogar pelo celular. Né? Hoje a gente tem alguns jogos que podem ser jogados pelo celular. Tá? Outros, eles falaram que tem como fazer vários movimentos, mas não colocaram como, né? Assim, como que eu transformo um jogo eletrônico em um movimento, por exemplo? Mas eles falaram que sim, que tem como fazer. De profissões, eles citaram várias profissões, né? Game, design, programador, o jogador profissional, que é o game, né? Então, assim, estão interagindo bastante. Bem legal essas interações, né? Então, eu não sei se eu me expressei bem, mas o que eu quis dizer é, por exemplo, nos jogos, quando você faz os movimentos, criando movimentos de esporte ou outros tipos de movimentos trazendo para o game, e tentar fazer isso em quadra sem o game, verificar se há a possibilidade de pensar em alguns movimentos corporais e depois ser transformado em games. Agora, quanto às profissões, realmente tem uma gama bem grande de profissões, e hoje em dia quem produz esses games, geralmente eles estão em equipe, né? Tem uma pessoa responsável pelo design gráfico, outra responsável pelo enredo da história, como vai ser o jogo, e assim vai, né? E aí, Sam, tem mais alguma coisa? Não, por enquanto eles não falaram que dá para jogar pelo YouTube também. Eu acho que o que é legal é que assim, que além de eu apreciar os jogos eletrônicos, eu posso também escolher trabalhar futuramente com ele, né? Você viu as várias profissões que eles citaram. Mas talvez o que fosse interessante para os alunos hoje que depois, ao final da aula, né, das aulas que vocês têm, olhar um game antigo, como que era, e pegar um jogo atualmente e olhar essas diferenças mesmo que tem entre eles, né? Assim, tentar experimentar, porque a gente consegue perceber os detalhes na experimentação, não é isso? Exatamente, Sandra. E é legal também tentar resgatar a história desse jogo e qual a intencionalidade de ser criado. Buscar a forma de se movimentar no jogo, como foi implícito isso nos games, né? Agora vamos falar um pouquinho dos avanços, só para recapitular um pouquinho. Vamos lá? Então, os principais avanços, né? As transformações tecnológicas alteraram o modo como as pessoas jogam e interagem. O design gráfico é um exemplo, muitas vezes representa com realismo o ambiente que cerca o jogo, tornando o personagem e o cenário extremamente interativo. É o que mostrou no último game lá criado em 2019, né? Era muito complexo, o design gráfico e o cenário em si fazia você ficar ligado e interagir cada vez mais nesse jogo, né? Vamos para mais um avanço. Nos jogos esportivos, ganharam também realismo, tendo jogadores com habilidades
distintas que se tornaram diferenciados dentro da formação de equipe. Nós podemos citar um exemplo disso como os games da FIFA, né? Onde você escolhe os jogadores de acordo com suas habilidades. Eu lembro que o último que eu joguei foi um tempinho atrás, né? O Dida ainda era goleiro da seleção. E, por exemplo, ele era um dos melhores goleiros. Inclusive, se tinha pênalti, era quase certeza que ele ia defender a bola. É interessante porque dentro do mesmo jogo eu posso ser técnica, né? Posso ser jogadora. Então, assim, em um jogo eu posso fazer diferentes funções. Bem interessante, né? Exatamente, Sandra. Nós escalávamos os times, escolhíamos os jogadores, tinha uma bolsa de compra de jogador, você também tinha que ter um valor fictício em caixa para poder negociar a compra de jogadores, e isso é muito legal, porque também se aprende um pouco mexer com o mercado e pensar, que jogador eu vou pegar muito caro, daí eu não vou ter dinheiro para comprar um outro, tal, e assim vai. Vamos para mais um avanço? Os jogos online criaram espaços para partidas com multijogadores, ou seja, mais de 4 players que, além de tudo, podem jogar e comunicar a partir de suas próprias casas. Realmente isso foi uma evolução, né, dos games. Hoje em dia você consegue jogar com um número bem grande de jogadores. Inclusive hoje tem alguns jogos de game em RPG também, que você acaba podendo jogar esse game, e depois tem partes do jogo que você cria os bonequinhos, daí você salva essa criação sua e leva para um local que tem impressora 3D, imprime esses bonequinhos em 3D e depois fazem os desenhos e a pintura desses jogadores e escolhe os poderes que eles vão ter, e assim vai. Vamos para um próximo avanço? Os aplicativos do celular, que até comentaram aí, né? É extraordinário o avanço, né? Hoje em dia você baixa os games nos celulares e não sendo mais necessário ter esses minigames, né? Aqui o minigame, né? Esse aqui era aquele que eu falei do Super Mario Bros, que era em 2 telas. Infelizmente, a minha bateria acabou, mas ele funciona até hoje, então não vai dar para demonstrar para vocês. Mas tinham 2 telas, né? Uma que saía a caixinha de Coca-Cola, ele ia passando nas esteiras, e o último que enchia o caminhãozinho para entrega. Daí o caminhãozinho cheio ele saía, e daí ia ficando cada vez mais rápido. Vamos para mais um avanço. Jogos com captação de movimento, né? Esses daí quebraram os paradigmas mesmo, né? E aquele paradigma de o jogo ser sedentário, né? Hoje temos cada vez mais a interação com movimentos no game. Só que assim, essa interação não substitui a prática em loco mesmo. Você gasta mais caloria você fazendo a prática em loco de uma atividade física mesmo. Vamos para o último avanço aí. O último é a realidade virtual, né? O virtual reality. Que os jogadores interagem com os personagens, é aquilo que eu comentei, né? Por exemplo, para você fazer um movimento e olhar para o lado, você tem que virar a cabeça. Para você pegar um objeto, você tem que ir lá com a mão e pegar esse objeto. Então, cada vez mais o game está interagindo com o nosso corpo e com o nosso movimentar. Nossa, quantos avanços aconteceram, né? Assim, em relação. E acho que o principal é esse relacionado ao movimento do corpo mesmo, né, Fernando? Quando faz o movimento lá na tela e a gente faz o movimento com o próprio corpo. Exatamente isso. O mais significativo é esse, de fazer o movimento com o próprio corpo. Então, surgiram muitas ideias na cabeça de vocês. Tente criar algum tipo de movimento e que dê para passar para game. Ou se não, vivencie esse movimento prático em casa e depois pense, como eu faria isso? Como eu passaria esse movimento para game? E acho que é isso, pessoal. A aula de hoje foi sobre jogos eletrônicos. Espero que tenha sido interessante e eu me despeço de vocês. Sandra?
legal. Obrigada pela participação e até a próxima aula. A gente aguarda para vocês experimentarem alguns jogos eletrônicos e falar para a gente como que foi essa experiência, tá bom? Até lá!